nessa virada de ano. É um estudo para que haja uma rescisão consensual entre Palmeiras e Dudu, para que o Dudu siga o caminho dele. E aí eu provoquei o Veiga a esse respeito. Você tem alguma informação para passar? Claro que o Veiga não vai meter o bedelho na tigela alheia, né? E falar publicamente se o Dudu vai ou não sair. Mas deu alguns indícios aí. Primeiro da relação, e se o Dudu fica, né? Ou vai embora. Cara, eu sou bem amigo do Dudu, não sei ainda se vai concretizar, se concretizou, se ele vai sair ou não, enfim. Mas o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, é um cara que eu tenho um prazer enorme de jogar junto. Já falei para ele outras vezes que muito do que eu vivo no Palmeiras e do que aconteceu comigo na minha carreira nesses últimos anos é muito pela ajuda que ele me deu dentro de campo, pela parceria. É muito fácil jogar com jogadores como ele, então é lógico que isso potencializa ainda mais meu jogo, né? Então, caso isso aconteça, eu desejo só que o Dudu seja muito feliz, porque nada vai apagar o que ele construiu aqui. Aí cada um interpreta a sua moda o que disse o Veiga. Fato é que o Dudu tem contrato. Existe um movimento para uma rescisão amigável, para o Dudu seguir o rumo dele em outro clube. Clubes interessados, o próprio Cruzeiro, que quase levou o Dudu na metade do ano, já teria se reaproximado do Dudu até semanas atrás. É quem tem talvez um cacife maior para levar o Dudu. E o Santos entra também com desejo de contar com o jogador para 2025, mas acredito eu que nessa dividida o Cruzeiro esteja na frente. Se o Dudu fica ou vai embora, só o tempo dirá, né? E por enquanto a gente vai manter essa dúvida por mais algum tempo. Se eu tiver novas informações, repasso para vocês. E já já eu volto para falar um pouco mais de Palmeiras com outro personagem do Verdão que compareceu à grande festa de ontem, Michele, o troféu Mesa Redonda, 21ª edição, com emoção, com choro, com homenagem, em vida. Até já. Isso é que é mais bonito. Aqui na TV Gazeta a gente faz homenagem em vida. Isso que é bom, isso que é importante. Porque depois, né, já foi, tem que homenagear quem merece em vida. E aí, Garrafa? Então, é uma situação que o Palmeiras... um problema que o Palmeiras postergou, né? Empurrou com a barriga, o problema continua aí, isso já podia ter sido resolvido lá atrás. Eu entendo que quando o Dudu teve a conversa com o Cruzeiro e praticamente apalavrou com o Cruzeiro e depois voltou atrás, e todo mundo tem o direito de voltar atrás, e cada um sabe da sua vida, mas eu acho que foi profissionalmente um equívoco do Dudu, porque ele perdeu praticamente esse período, não foi aproveitado pelo Abel, criou-se um clima ruim. Ele talvez poderia, já no processo de recuperação, estar sendo aproveitado no Cruzeiro e rendendo aquilo que ele tem potencial para render. E ele, melhor do que ninguém, conhece o Palmeiras. Será que ele acreditou que mesmo não estando muito bem de relacionamento com a presidente, o Abel iria utilizá-lo? Se ele pensou dessa forma, pensou errado, porque não foi isso que aconteceu. A gente discutiu, inclusive, no Mesa, que ele poderia, sim, ter sido melhor aproveitado. Mas ficou claro e evidente que, depois daquele episódio, ele era uma carta fora do baralho. Então, antes tarde do que nunca. O Dudu tem a sua história no Palmeiras, realmente ídolo do Palmeiras. Para onde ele for, se vai para o Cruzeiro, vai para outro clube, ele não vai deixar de ser ídolo do torcedor palmeirense. E vida que segue. Melhor para o Dudu, melhor para o Palmeiras. Olha, sabe o que eu penso, Garrafa? Eu penso que o Abel errou com o Dudu, o Palmeiras errou com o Dudu também, até porque, como o Silvestre disse, ele tem contrato até final de 25, né? Então a gente está falando de uma rescisãozinha aí de 36 milhões. Mas vai pagar? Só de salário. O clube não vai pagar. Não, o salário do Dudu é 2,5. Ele tem um ano de contrato, faz a conta. Então, quer dizer, a Leila, para rescindir o contrato dele, tem que pagar a rescisão. Não, Rafa? Então, o Dudu tem muita bola para jogar ainda. Qualquer clube de São Paulo. Não, mas no caso, assim, Santos. então pera um pouquinho. O Dudu vai rescindir com o Palmeiras? Não, não. A Leila vai rescindir com o só Dudu? Que o Silvestre deu uma mas não informação. é ele que vai pro Cruzeiro? Bom, baseado no que o Silvestre falou. Não, dentro da lei, você está coberto de razão, Mira, está coberto de razão. Existe se o Palmeiras quisesse pensar o Dudu, tem que fazer uma cena. Só que a rescisão está sendo amigável. As partes vão conversar. Aí, olha,
eu abro mão disso e já te libero. Então, eu não sei qual vai ser o acordo. Mas alguma coisa, terá um acordo. mas alguma coisa claro. você tem que pagar pro Dudu, é claro. Você tem um ano de contrato ainda vigente, 2,5 por mês. Porque se o Palmeiras tem esse valor... Você tá falando de 5 milhões por mês. Se ele tem esse valor enorme até o final do contrato, o Palmeiras, o Dudu fala, faz o seguinte, me dá metade do contrato que eu vou embora. Ou me dá X do contrato que eu vou embora. Aí o presidente fala, não, X eu não te dou, mas te dou Y. 2,5 vezes 12 dá 36 30 milhões. Então, vai. Vamos falar em 30 milhões. Vamos supor o Palmeiras fala, faz o seguinte, então pra gente encerrar aqui eu te dou 10. Você vai. Se ele aceitar, o Palmeiras deixa de gastar mais 20 milhões. E quanto ele vai acordo, ganhar né? lá? Não vai ganhar 2 milhões e meio. Não, nenhum clube vai pagar pro Hoje Dudu. não paga o que o Palmeiras paga. Exatamente. Mas o Cruzeiro não vai pagar pouco pra ele, não. Foi aquela história que eu falei pra você, Rafa. Mas é muito dinheiro. O Dudu estava... O Flamengo ia levar o Dudu. O Dudu estava no auge no Palmeiras. Bem no auge mesmo. Antes da contusão, etc, etc. E aí a Leila foi obrigada a pagar esse valor pro Dudu, porque o Flamengo ia pagar esse valor pro Dudu. O Dudu estava no auge dele. Né? Por isso que a Leila renovou o contrato dele 2,5, só que ela se arrependeu, porque estourou a caixa. Eu acho que tudo acabou... Enfim, uma confusão isso daí. Não, mas aí o Abel errou com o Dudu. Eu acho que errou. Eu acho que errou, poxa vida. acho que errou. Como você vai marginalizar um jogador como o Dudu? Exatamente. Um ídolo desse. Deveria ter aproveitado melhor o Dudu esse ano e poderia ter feito... Né, Principalmente se nos jogos decisivos. Se peças na equipe titular não estavam rendendo o que se esperava. E mais ou menos igual o Tite errou com o Gabigol. Também. Guardadas as proporções. No Flamengo, porque deixou ele escanteado e quando ele entrou em campo ele começou a fazer um monte de gol. Exatamente. Essa gente que é goleador, que tem que jogar. Bom, quem também marcou presença na TV Gazeta foi o atacante Estevão. E claro que o astro do Verdão parou para conversar com o Silvestre. Vai daí, Silver. Sim, Michele, mas antes, só para arredondar, vou falar de uma forma bem simples. A questão do Dudu seria uma espécie de acordo, tá? Uma rescisão consensual. Pô, eu tenho ainda mais um ano, você teria que me pagar tanto. O Palmeiras deixou de ganhar também, porque eu acabei não indo pro Cruzeiro, porque teria ali um valor pro Palmeiras receber. Então, enfim, um acordo, né? Não me paga nada, me deixa embora, me paga uma parte. Eu não sei os números de lado a lado, mas seria um acordo pro Dudu seguir a vida dele se for o caso. Eu prefiro esperar um pouco, mas é a informação de momento que eu apurei nas últimas horas sobre o Dudu.